Olá, eu estou aqui para me apresentar, falar quem eu sou e também é, falar um pouco, né, explanar para vocês sobre a minha didática. Escolhi falar um pouco do Manifesto Ágil e também das certificações da agilidade como um todo, bem como me apresentar. E eu vou começar fazendo isso pedindo apoio aos slides. Vai que eu fale, e em algum momento eu esqueça de alguma informação dentre as várias. Então vamos lá. Eu preparei, né? Juntei, na verdade, eu só reuni um conjunto de informações, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Deixa eu esconder aqui, tá? Esta é uma aula teste para o MBA em Gestão de Projetos para a disciplina de Metodologias Ágeis, né? Eu coloquei entre parênteses frameworks, porque, na verdade, são frameworks e daí já vai a primeira explicação, né? A primeira diferenciação. Metodologia é algo que ele vai determinar as etapas de como fazer, né, do que fazer. Ele tem, só que essas etapas são rígidas, são fixas. Já um framework, ele é flexível, ele permite uma maior agilidade, fica redundante, não é? Mas o framework, ele é mais flexível, tá? E daí, até uma grande, talvez, confusão do mercado em muitas vezes falar que tudo é ágil, então é necessário uma certa diretriz, né? O framework ele dá um guideline e permite a flexibilidade, tá? De uma forma geral. E quem sou eu, né? Quem é Elaine Figueiredo? Quem é Elaine Figueiredo? Eu não estou conseguindo ocultar a barrinha aqui da ferramenta que eu estou usando para edição de texto, né? Eu sou essa que vos fala aqui, né? Eu sou Elaine Figueiredo. E, academicamente, em 2023, eu iniciei o doutorado como aluna especial, cursando uma disciplina de qualidade de teste e tópicos de machine learning, mais precisamente, mais precisamente, aprendizagem por reforço dentro do machine learning. Sou mestre em ciência da computação, com linha de pesquisa em inteligência artificial, e daí eu passei pela USP e pela FACAMP, mais precisamente, nessa minha trajetória. De trás para frente, uma pós em psicopedagogia, para melhorar o meu techniquez com relação aos alunos e aos próprios colegas professores. E minha graduação, eu sou bacharel em sistemas de informação por formação, né? Profissionalmente, eu sou consultora de TI pela Capco by Wipro, né? A Capco é uma consultoria inglesa que foi adquirida pela Wipro, que é uma consultoria indiana. Lá eu atuo, né? Eu sou consultora de TI, mas eu atuo como tech lead de projetos e responsável pelo Digital Innovation Lab. Isso na carreira de mercado. Como carreira acadêmica, eu sou professora do Centro Universitário Belas Artes, aqui em São Paulo, de disciplinas de microserviços, sistemas legados, integração de sistemas legados, documentação de software. E também sou professora do Centro Universitário Senac, São Paulo. No Senac, eu tenho um projeto integrador e um foco em orientação a objeto e também tenho teste de software. Sou orientadora do MBA da USP Exalc, nos cursos de Data Science, Gestão de Projeto, Digital Business e Engenharia de Software. Principalmente Engenharia de Software e Data Science são onde eu tenho ah, o número maior de alunos, de orientandos. Bom, esta sou eu, preciso ter gerência, uma boa gerência da agenda para conciliar tudo, porque também como pessoa eu tenho vida e eu procuro preservar minha qualidade de vida, tá? Tanto que, a título de curiosidade, para o ano que vem, eu pretendo focar só no trabalho remoto ou híbrido. Algumas das certificações que eu tenho que interessa para o curso, é mais o Agile Leadership Practitioner, tá? Que eu tirei o ano passado, por sinal, e expira em 2026. Os demais, os demais já têm um certo tempo, daí eu tenho tanto certificações numa linha mais técnica, quanto do plano astral, tipo
programação neurolinguística, coaching, executive coaching e até hipnose, né? Só que hipnose eu não citei aqui. Bom, algumas consultorias e workshops que eu tenho condições de fazer, tá? Treinamentos que eu também tenho condições plenas de desenvolver, daí algumas formações. Bom, vamos ao que interessa. Então, essa sou eu. Além, para complementar a minha formação, né, numa linha mais descontraída, vamos dizer assim, eu, da qualidade de vida, eu não abro mão de sábado, depois que eu dou minha aula online, por enquanto, ainda dou aula de sábado, não abro mão de ir na feijoada com pagode, ou então ir no cinema, ou então pegar o carro e cair no mundo para uma pequena viagem, uma viagem curta. Enfim, aproveitar a vida ao, e viver intensamente. E eu amo tecnologia, amo o que eu faço, amo lecionar, ensinar, transmitir o conhecimento. E gosto de música, cantar, dançar, enfim, viver. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. E na vida nós somos eternos aprendizes. Bom, quando a gente vai falar de metodologias ágeis, onde tudo começa? No Agile Manifesto. Está no Manifesto Ágil. Se a gente for olhar para as metodologias ágeis, elas existem há muito tempo. Só que a grande mola propulsora para ascendência das metodologias, dos frameworks ágeis, foi o Manifesto Ágil. Quem promoveu, né, foi a Agile Alliance, tá? Que é uma organização sem fins lucrativos, e a Agile Alliance foi fundada por 17 consultores especialistas em desenvolvimento de software, e muitos deles estão vivos até hoje, têm seus sites, deixaram seu legado para a área de tecnologia, tá? Bom, quem foram os participantes? Kent Beck, que é o criador do Extreme Programming, XP, Michael Biddle, Eddie Van Beekman, Alistair Cockburn, que criou o Crystal, é do Crystal, Ward Cunningham, que deu a ideia, esse eu não tenho certeza, tenho que conferir, mas se não me engano ele foi, junto com Kent Beck, fala muito sobre débito técnico. Martin Fowler, que uma referência na área de desenvolvimento de código, James Greening, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Henry Fries, John Kearney, Brian Mariak, Robert Martin, Steve Mellor, Ken Schauber, Jeff Sunderland, os criadores do Scrum. Eu pulei, né, alguns aí do meio, né, e suas criações da agilidade, e Dave Thomas. Esses são os caras, vamos dizer assim, do Manifesto Ágil, que promoveram. Foi um movimento meio assim de rebeldia, tá? O Manifesto Ágil, ele tem um site que a gente pode usar e consultar até hoje. E o que que acontecia, né? Contextualizando, o Manifesto Ágil, ele, mais precisamente, ele ocorreu em fevereiro de 2001, se não me engano, dia 11 de fevereiro de 2001, mas o dia eu não lembro. Eu sei que foi em fevereiro de 2001, isso é certeza, tá? Hum, Historicamente, vivia-se o caos no universo do desenvolvimento, porque tanto que tem um relatório, o Chaos Report, relatório do caos, é um relatório que sai a cada 2 anos da engenharia de software. As estatísticas eram algo assustador. Tipo, 70% dos projetos, eles simplesmente não entregavam o que era esperado ou atrasavam. Estatísticas nessa linha. E, dadas essas características que denigrem a área do desenvolvimento, sem contar a parte de análise de requisitos, né, ocorreu o Manifesto Ágil como um movimento de rebeldia e libertação, eu diria, tá? E por que o Manifesto Ágil é importante quando a gente vai falar de agilidade? Exatamente por causa dos valores, tá? Quais são os valores? O foco está nos indivíduos e nas interações, muito mais que processos e ferramentas da engenharia de software tradicional. O enfoque está no software funcionando, o produto, muito mais do que documentação abrangente.
O foco está na colaboração do cliente, muito mais do que a negociação de contratos, e um dos principais valores, a resposta à mudança, muito mais do que seguir um plano. Não que não se planeje, não se tenha plano, e é um mito dizer que metodologia ágil, framework ágil, não tem documentação de software. Documenta-se o essencial, eu diria. Tá? Alguns frameworks ágeis, Extreme Programming, o XP, o Scrum, FDD, Agile Modeling, Lean Development, ASD, Crystal Clear, Open Up, e daí a gente vai ver que existem muitos frameworks e muitas práticas, que é diferente de framework. Os valores. Os valores estão na satisfação do cliente, ser receptivo às alterações, efetuar entregas frequentes de produto, colaboração diária da equipe, motivação individual, comunicação ativa, corresponder à medida primária de progresso, promover o desenvolvimento sustentável, ritmo de trabalho sustentável, atenção frequente na excelência. Quem disse que fazer com agilidade não vai ter qualidade? Tá? Simplicidade é essencial, adoro esse valor. O simples ganha jogo, simplicidade é essencial. Equipe auto-organizada, reflexão regular, né? A ideia de melhoria contínua também faz parte do Scrum, tá? Eu vou pular aqui, porque eu já falei, tá repetitivo, né? Os valores, os princípios, valor, flexibilidade, frequência, união, motivação, comunicação, funcionalidade, sustentabilidade, revisão, simplicidade, organização e autoavaliação, tá? Depois vocês consultem o material para saber o que é cada um, tá? Agora eu vou apresentar e por que que eu, em linhas gerais, muito rapidamente, fiz questão de falar do Agile Manifesto? Porque é por meio desses valores e dos princípios da agilidade que a gente vai se comportar e vai reagir, tá? Vai criar a cultura da agilidade, porque aplicar a agilidade é você impregnar, você ter a cultura e aplicá-la ao contexto de um projeto, ao contexto do desenvolvimento de um produto, tá? Porque muitos frameworks e muitas práticas ágeis são aplicáveis não somente ao universo de desenvolvimento de software hoje, tá? E para isso eu trouxe o Landscape Ágil, tá? Que é um landscape desenvolvido pela consultoria Deloitte. No landscape da agilidade, a gente vai olhar e vai ficar, ah, meu Deus, que... Vou ficar louco, quanta coisa! Calma, respira. Todas essas linhas, que parecem as linhas do metrô, aqui de trem, né, de São Paulo, elas são, elas têm em si os valores da agilidade. E eu vou destrinchar parte a parte. Se a gente olhar no canto superior esquerdo, nós temos os frameworks que são escaláveis, que são em larga escala. Daí tem o SAFe, o LeSS, tem o Cynefin, em algum lugar aqui, tem o DED. Cadê o Cynefin? Ah, aqui, o Cynefin está só numa parte, mas de uma forma geral, os escaláveis, tá? Ó, escala, pode ver que esse quadrante inteiro trata de escala. Liderança é o canto superior direito. E nas colunas, nós podemos dizer que é por tipo de, pelo momento que a gente se encontra no desenvolvimento, né, no projeto, e pela característica dele, característica principal, tá? Daí, além desse landscape proposto pela Deloitte, a Agile Trends, né, a Agile Alliance, ela também criou, desenvolveu, aí foi a Agile Alliance, o mapa, né, o mapa do metrô, das metodologias ágeis, numa visão um pouco mais resumida, com algumas práticas e alguns termos, conceitos que são utilizados dentro dos frameworks como um todo. Por exemplo, tá? Aqui, se a gente for na linha verde, eu tenho uma linha que vai toda em cima dos testes. Template de história do usuário, o BDD, o ATDD, que é o teste de aceitação, né? mock, TDD, testes unitários, testes exploratórios e testes de usabilidade. Tá? Peguei a linha verde só como exemplo. Agora, nós vamos, né? No material eu revisito o manifesto ágil, tá? Mas eu vou até
pular essa parte também e vou para as estatísticas. Na verdade, o que eu fiz foi reaproveitar até o material que eu já tinha de uma palestra. Quais são as metodologias ágeis, os frameworks ágeis mais utilizados? O Scrum está disparado o mais utilizado. É o mais utilizado com 58%. Isso é um dado da Business Community de 2020. Tá? 10% o Scrumban, 9% a hibridez, 8% Scrum com XP, 7% Kanban e 9% para todas as outras metodologias ou práticas. Tá? Aderência específica a uma metodologia ágil. Tá? A maioria utiliza um mix, tá? Não tem, não há, e até por isso que é muito importante a gente seguir a linha de ter e entender os valores que foram pregados no Manifesto Ágil, para você poder ter uma aderência às metodologias e poder se deslocar, caminhar entre os vários conceitos das metodologias ágeis. Tá? O mapa do metrô de novo, só que de uma forma melhor dividida, tá? Que é o quê? Como que está dividido? Eu tenho, se a gente olhar a legenda aqui embaixo, o Streaming Programming no vermelho, o Scrum, é, o Streaming Programming no vermelho, né, e suas práticas. O Lean é a linha laranja, que começa aqui em cima, e tem algumas sobreposições. O verde, o DevOps, só que a resolução está um pouco ruim aqui. Bom, e daí o Landscape Agile da Deloitte. Eu nem lembrava que eu tinha colocado isso nos slides. E vamos às divisões. Como eu disse, o canto superior esquerdo é do escalável. Então, o que a gente tem no escalável? O safe. Aqui, o less, né? O dead, que é a Disciplined Agile Delivery. O que eu tenho no canto superior direito? Tenho as práticas de liderança, os frameworks de liderança, tipo Management 3.0, Beyond Budgeting, High Shifting, as colunas, de iniciação. Eu tenho tudo que envolve mais criatividade. Por quê? Olha aqui essa linha vermelha, a linha vermelha do modelo da Deloitte. Eu tenho Design Thinking e os aspectos principais que a gente trabalha, pode trabalhar dentro do Design Thinking ou não, tá? Como questões focais, storytelling e etc., para não se prolongar muito. A segunda coluna, descoberta e exploração. Na descoberta e exploração, a gente tem algumas coisas que começam na iniciação, tá? Por quê? Ó, introdutório, eu tenho design thinking. Daí eu venho para a coluna da descoberta, eu tenho uma continuidade das ações do design thinking, e eu tenho aqui no rosa, por exemplo, o design centrado no usuário, que é uma técnica voltada. Eu tanto utilizo para identificar características de UX, UI, como, e principalmente, eu posso usar para coleta e análise de requisitos. E eu tenho na descoberta e exploração, muitas práticas e até frameworks voltado a, ao produto, né? Tipo Product Development, o Flow, com programação extrema, que é focado no desenvolvimento, na codificação. Ah, os entregáveis, a distribuição, é a coluna mais larguinha, mais gordinha que nós temos. Nós temos o FDD, que é por o Kaizen, a Agile Modeling, o Scrum, tá? A maior parte das práticas do Scrum está aqui, o TDD. O TDD é uma prática do XP que, diga-se de passagem, praticamente ganhou vida, é muito aplicada, não necessariamente só usando o XP como modelo, né? O Crystal, tá? Então, a terceira coluna dos entregáveis, é onde tem a maior massa, né? Tem um Kanban aqui, ó. E de liberar para lançar. A liberação, no lançamento, nós temos muitas práticas voltada ao DevOps, Six Sigma, 5S aqui em cima,
tá? Mas as práticas do DevOps aqui se destacam e teste, né? Teste, teste, teste. Guarda-chuva do ágil. Quando a gente vai olhar para o ágil como guarda-chuva, a gente tem abordagens que são cheias. O que, que são as abordagens cheias? Em larga escala, que eu tenho muitas práticas contidas nessas abordagens. Quando eu vou para a abordagem leve, eu tenho um modelo em si, um framework inicial, sem muitas misturas, sem muita hibridez, a gente fala, né? E daí eu tenho só aquele conjunto de práticas melhor definidas dentro do conceito, abordagem mesmo, tá? O Scrum, aqui o ciclo do Scrum, um overview, o ciclo da sprint. Então, a sprint é o ciclo de desenvolvimento do Scrum, tá? Então, se é um ciclo que pode levar de 1 a 4 semanas, em que, ao final, eu sempre tenho a entrega de um MVP, um mínimo produto viável. E daí eu tenho os, os artefatos, eu tenho os eventos, eu tenho, eu tenho as cerimônias, tá? Por exemplo, a daily, a retrospectiva, o sprint planning, são cerimônias, tá? Não vou falar sobre eles porque eu quero chegar na certificação. Kanban, tá? O Kanban tem a característica de você ter, ele é mais visual, né? Você, e esse visual ajuda a medir, né? Ajuda a medir as tarefas em desenvolvimento, quais estão tendo problema, quais estão sendo desenvolvidas naquele momento, e por que a gente consegue verificar problemas. Tá vendo aqui, ó, que a tarefa, ela passou, né? Ela está em progresso, mas ela está indo para mais de uma sprint. Isso não é ideal acontecer. E, e daí o WIP é do Work in Progress, significa que está excedendo o, o limite, né? O tempo planejado inicialmente para aquela tarefa. O Scrumban é a mistura do Scrum com o Kanban, tá? Então, eu tenho os ciclos do Scrum junto com um quadro do Kanban. O Kanban, ele é baseado bastante em quadros. O Lean, que é o desenvolvimento enxuto, tá? Daí eu tenho o Lean Inception, a fase de construção e a fase de transição. Muitas empresas utilizam uma mescla, não tem o Scrum Lean, Lean Scrum, né? Mas elas utilizam uma mescla de práticas do Lean, de atividades do Lean com o Scrum, e daí o mercado acaba usando uma misturada. Por isso que eu fiz questão de apresentar primeiro o Manifesto Ágil, porque sabendo, conhecendo os valores e os princípios do Manifesto Ágil, a gente consegue se também adaptar ao que funciona. Tem um colega, um amigo, que ele fala que o ágil, dentro da governança de TI, ele é o que funciona para aquele projeto, com as suas características. Ele fala isso sempre. Inclusive, falou até numa palestra da The DevConf, a feira de desenvolvimento, né? XP focado extremamente no produto, na codificação do produto, tá? Algumas atividades, algumas práticas, né? Tipo programação em pares, testes unitários, testes de aceitação, propriedade coletiva do código e etc. FDD, que é o Future Driving Development, show lá, ó, Future Drive Development, que como que funciona? Ele é o planejamento por funcionalidade. Planejamento por funcionalidade. E daí a gente vai entrar nas linhas, nas práticas das várias tribos, né? Aquela do mapa do metrô, as linhas do Agile. As linhas, dentro dos frameworks, aqui nós temos os, os frameworks principais, junto com alguns conceitos que vão nortear um conjunto de práticas. Então, programação extrema, Teams, práticas voltadas aos times, o Scrum, Product Manager, gestão de produto, design, teste, Lean, DevOps e a parte fundamental, tá? E entramos no detalhamento das linhas do metrô, né? Linhas do metrô nas linhas da agilidade. Se a gente vai nas linhas do Extreme Programming, nós temos o ritmo sustentável, programação em pares, tem o Sign Up, que é a inscrição, reuniões diárias, interações, velocidade, lançamentos frequentes, entregas frequentes, histórias de usuário, que é uma prática do XP,
que nós aplicamos e utilizamos também no Scrum. Integração contínua, design simples, refatoração e o TDD, que é o desenvolvimento guiado por teste. Na linha do time, nós temos cartões de projeto, que são os Project Charters, ritmo sustentável, o Scrum escalável, pode compor o calendário Nico-Nico, que é o calendário das emoções, para você sentir o humor e o clima do seu time, e tem uma métrica para mensurar de uma forma discreta se, muitas vezes, se a oscilação de humor da equipe é provocada pelo projeto ou é aquela pessoa que não está legal aquela semana, por exemplo. Que é diariamente mede-se por emojis, são os emojis que são utilizados no Nico Nico. Programação em pares, tier room, reuniões em equipes, heartbeat, retrospective, que é o coração dos eventos que ocorrem em torno da sprint, facilitação, tá? Práticas voltadas do Scrum, né? Desenvolvimento interativo, time box, interações, as três questões, o burn down chart, né? O gráfico burn down, enfim, vários. Práticas da gestão de produto, daí eu tenho o refinamento das tarefas, que é do Scrum, as personas, o mapeamento das histórias, o story splitting, user store, os três Cs, o invest, que está relacionado às histórias dos usuários, desenvolvimento incremental. No design, linguagem ubíqua, design simples, refatoração, regras de simplicidade, design de sessões de design rápido, cartões CRC. Na linha de teste, Whole Filter, BDD, ATDD, testes de aceitação, TDD, mocks, testes unitários, testes exploratórios, testes de usabilidade, testes e testes e testes. No Lean, Lead Time, algumas métricas, Kanban Board, definição de pronto. Definição de pronto que a gente também consegue medir dentro do ciclo do Scrum. A gente mede dentro do ciclo do Scrum. Conceito de pronto. DevOps, né? Desenvolvimento de operações. E daí eu tenho entrega contínua, integração contínua, propriedade coletiva do código, versionamento é um dos aspectos principais. E no Fundamentals, a questão do time, desenvolvimento iterativo, desenvolvimento incremental e o versionamento. Tá? No Fundamentals é o que ela alicerça quaisquer práticas ágeis. Tá? É por onde a gente vai começar, vamos dizer assim. Daí, algumas profissões, quando eu fiz essa palestra, eu separei algumas profissões que se utiliza de conceitos de agilidade. Daí, Product Owner, que é uma função, é um papel do Scrum. Scrum Master, que é um papel do Scrum. Time de desenvolvimento, tá? Que é um papel do Scrum também, propriamente dito. Daí, o time de desenvolvimento não é bem uma vaga, tá? Porque no time de desenvolvimento eu posso ter desenvolvedores, eu posso ter DBAs, eu posso ter testers, eu posso ter funções de execução de tarefas, tá? Porque o time de desenvolvimento é que vai executar de fato a tarefa, fazer, pôr a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Agilista, ele acaba sendo um profissional que conhece as várias metodologias ágeis, frameworks ágeis e aplica no cotidiano. Inovação, especialista em inovação, ele vai ser aquele cara que vai conhecer de frameworks que são voltados à criatividade, tá? Normalmente ele vai citar. Eu devia ter selecionado aqui. Mas é design thinking, às vezes usa Scrum, analista de negócio, funções relacionadas tipo a Product Owner, por exemplo, tá muito próxima do analista de negócio também. Agile Master, tá? O Agile Master ele é um facilitador da metodologia ágil para o time. Esta não está no Scrum BR. As que estão no guia do Scrum é o Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento, como papéis. Todas as demais foram produtos que o mercado acabou criando. Tá? Agile Coach é aquele cara que ajuda o time a melhorar os resultados, que resolve problemas de cultura organizacional e questões organizacionais. VSM de inovação e transformação ágil. Ele usa muitas práticas ágeis. Ó. Ele vai garantir a produtividade por meio da metodologia ágil, é o que está escrito na descrição da vaga. E daí ele cita aqui
ágil em escala, tipo, para usar o Trello, o Gira e o Miro. São ferramentas muito comuns que a gente acaba utilizando ao trabalhar. Líder em inovação, ele também utiliza agilidade. Eu devia ter deixado em negrito, mas é citado no texto da vaga, né? Alguns termos, algumas práticas ágeis. Habilidade de ownership aqui, ó. Sentimento de dono. Agile Senior Analyst, tá? Agile Senior, ele vai garantir as práticas ágeis pelo time, especialista em projetos, consultor de projetos, consultor de Big Data, analista de inovação. Ó, e daí o de inovação, o foco é Design Thinking, Lean Thinking e cita a metodologia ágil. Agile Product Manager, Business Agile, tá? Ele também usa Coach. Coach é citado no XP, né? Mas também a vaga Tracker é um facilitador que tem no XP, tá? Ele é parte da equipe, é ele que conhece as regras de negócio e ajuda a priorizar as funcionalidades de software. Agile Lean Leadership é do Lean, tá? É o cara que vai. Aqui é uma vaga. Ele tem que conhecer muito de operações e agilidade. Lean IT Coach é uma certificação Lean, que também desencadeia numa função. Lean IT Kaizen, Product Manager ou gerente de produto. E as principais certificações do Scrum, tá? E tem várias certificadoras também. Tá? Aqui estão as principais, para não confundir muita cabeção, tá? Tem o CSM ou o PSM, tá? CSM porque é da Scrum Alliance e o PSM é da Scrum Org. Ambas têm o 1, 2 e o 3, ela é voltada para Scrum Master, tá? Nível 1, 2 e 3. Kanban Practitioner é voltado para o Kanban, que é do Lean Kanban University. Agile Scrum Foundation, certificação do CSPO, que é da Scrum Alliance. Agile Scrum Product Owner, da Exim. Agile Certified Professional. Kanban Management Professional. O SAFe, que é voltado para o Scrum escalável. E o SAFe Agilist. Tá? Quando a gente vai para o SAFe, é mais, vai falar da escala, são funções que são mais de gestão, puramente gestão, tá? Gestão e consultoria. Porque você é, tem que saber as práticas ágeis, os teus valores da agilidade, mas não necessariamente você vai ser aquele profissional de pôr a mão na massa. Você vai ser um, quase um orquestrador, né? Um orquestrador, um gerente de portfólio dessas metodologias. Daí aqui eu coloquei ordenei, os estudos, tá? E até a lista das certificações. Elas custam varia, né? Mas elas começam custando entre 150 a US$ 200, as iniciais, e as mais caras, US$ 500. Então, vá depois de ter estudado muito para não jogar dinheiro fora, tá? Aqui, as várias certificações das várias certificadoras. E aí, qual escolher? Qual escolher? Para mim, você vai escolher de acordo com os seus objetivos de carreira e qual sua função numa empresa, por exemplo, para depois ir lá e fazer e passar, tá? Porque a certificação ela vai ser só um detalhe que vai te ajudar a melhorar enquanto profissional, sim. Ela vai te trazer boas oportunidades, mas existem muitas. Então, escolha de acordo com o seu perfil e sua função, os seus objetivos de carreira. Essa é qual que eu escolhi? Eu escolhi a Agile Leadership. Por quê? Para melhorar habilidades de segurança, de liderança, minha soft skill. E não só isso. Eu conheço os conceitos do Scrum, sei o que um Scrum Master faz, um Product Owner faz. Eu vou investir em 3 certificações ou 6 certificações, porque cada uma desses papéis tem 3, para algo que não necessariamente eu vou aplicar, eu vou aplicar, tá? Não foi isso. Mas eu conheço o conceito, não necessariamente eu vou aplicar sim, só que não necessariamente vai ser exigência para o cargo que eu vou exercer, tá? Daí, algumas referências, eu vou dar stop. Opa.
stop no compartilhamento. E espero que vocês tenham gostado. Acho que ficou bem mais longo do que 5, 15 minutos. E estamos aí. Gratidão. Um beijo, até a próxima.